Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 16 de novembro, não necessariamente de fechamento, agora são 14 horas e 26 minutos, estou antecipando porque tem uma viagem agora à tarde e não iria conseguir gravar essa videoanálise de fechamento no pregão de hoje, no destino. Mas vamos lá, então o Ibovespa nesse momento apresentando uma alta de praticamente 2%. Essa alta é uma alta que eu vejo com a relevância maior do que a deste candle aqui, até mesmo do que essa formação de fundo, visto toda a movimentação para baixo e também pelo movimento de baixo do gráfico semanal, que atingiu ali uma região de 70.824 pontos. O Ibov com esse candle está revertendo a tendência dele de baixa, não, a tendência continua sendo de baixa no gráfico diário, mas traz uma expectativa de se ter um movimento de correção. Porque se a gente olhar para todas as tentativas de subida do Ibovespa, por exemplo, de formação de fundo aqui nessas regiões, não andou, ficou de forma lateral, mas principalmente depois que começou a cair, tentou aqui superar a máxima no pregão anterior e voltou a cair, aqui superou a máxima no pregão anterior, tomou uma pancada no pregão seguinte, novamente gera sinalização de fundo, volta a cair. Aqui no pregão já de terça-feira também superou a máxima do pregão anterior e caiu novamente, e esse pregão eu vejo com relevância um pouco maior, no sentido de ter algum tipo de recuperação, por exemplo, testar resistência aqui na faixa dos 73.130 até um patamar de 73.580. Depois disso, o nível que eu vejo com a relevância maior vai ficar aqui nesse nível. Então, os níveis que eu considero com a relevância maior mesmo são esses dois níveis, esse nível aqui e esse aqui. Se a gente colocar até um Fibonacci aqui nesse movimento de baixo no gráfico semanal, basicamente vai coincidir essa região com 38,2% de retração desse movimento de baixo, e aqui seria os 50% de retração de toda essa movimentação aqui para baixo. Então são dois níveis importantes aí para o índice Bovespa. Olhando agora para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência e aproveite também para se inscrever aqui no canal e passar a receber aí as notificações de novas videoanálises e novos vídeos de aprendizado. Seguindo aqui, futuros, então, gráfico de 60 minutos no mini índice, a gente pode perceber que ainda a tendência não foi revertida, tem um movimento muito forte para baixo, gera que abriu com gap de alta, gerou um movimento forte para cima, mas ultrapassou essa região aqui, então é um ponto relevante. Fechou um candle forte para cima desse patamar, que é um patamar aqui na casa dos 72.360 a 72.120. Então seria interessante que, se houver um recuo nessa região, que ocorra alguma sinalização de alta a partir desse ponto, ou seja, não volte muito para baixo desse patamar e principalmente não volte para baixo dos 71.900 pontos. Não devolva esse grande candle de alta aqui que conseguiu romper e fechar acima desse patamar. Então eu vejo com relevância no sentido de poder vir a romper aqui essa região, mas para se buscar operação, seja no pregão ainda de hoje, fundos aqui, depois de um movimento de correção maior, por exemplo, pega até o gráfico de 10 ou mesmo 15 minutos, aqui é o gráfico de 10 minutos, tiver uma correção um pouco maior desse último movimento de subida, traz a possibilidade de se buscar algum tipo de operação na ponta compradora. O ideal é que tenha um movimento um pouco maior de correção na minha leitura. Olhando agora, voltando para o gráfico de 60 minutos e visualizando já para o próximo pregão de sexta-feira, se houver aqui uma pequena parada nessa região, ou mesmo o movimento se estender mais aqui para cima, enfim, correções pelo G60 a partir do pregão de sexta-feira ficam mais interessantes para se buscar a operação na ponta compradora, enquanto não voltar a trabalhar aqui abaixo desse patamar. Se voltar para baixo dessa região de 72.100 a 71.900, aí já começa a ficar mais arriscado aí a operação na ponta compradora. Gráfico de 10 minutos, apenas para mencionar que eu recomendei uma compra no pregão de hoje, abriu com gap de alta, gerou aqui um pivô de alta, mas aqui ficou difícil de fazer uma entrada com stop mais curto devido ao tamanho dos candles. Fiquei monitorando, gerou aqui 3 candles para cima, faz uma correção em 3 candles de forma lateral. Recomendei a compra na superação da máxima desse candle, essa compra foi executada, foi caminhando de forma devagar aqui a operação, mas enfim, chegou muito próximo do objetivo. Quando já estava aqui, eu vim subindo o stop para as mínimas ascendentes no gráfico de 10 minutos, mas depois que chegou muito próximo do objetivo, eu passei a trabalhar com stop mais curto pelo gráfico de 5 minutos através das mínimas ascendentes. Então o stop foi acionado depois que ficou a 25 pontos do objetivo, recuou e acionou o stop de proteção, que ficou um pouco acima dessa mínima aqui de 135, isso pelo gráfico de 5 minutos. Então, passando aqui o resultado da operação, foi uma operação que deu um ganho
de 0,25%, e isso representou um crescimento de 0,3% no capital total. Então, enfim, entrada aqui 71.965 e essa saída aqui 72.145. Logo depois perdeu essa mínima. Se eu conduzisse pelo gráfico de 10 minutos, também teria saído pelo gráfico de 10 minutos, porque já tinha um bom movimento, já tinham vários candles dentro da operação, mas ainda assim depois chegou a bater efetivamente no objetivo no mini índice. Então, olhando agora para o dólar, no mini dólar temos aqui um dia de forte queda, devolvendo a forte alta do pregão anterior, ou seja, fez esse movimento para baixo, faz um movimento para cima e traz uma chance de montar topo descendente aqui no gráfico diário. Se olharmos para o gráfico 60 minutos, isso que aconteceu tem uma relevância maior, visto que a quantidade de tempo que se levou daqui para cá e daqui para cá foi bem menos tempo. Então, a probabilidade maior seria, depois dessa correção que está acontecendo já de 3 candles de forma mais fraca, é de ter algo aqui para baixo. Pode até se estender um pouco mais no tempo essa correção, mas ficaria mais para se buscar um cenário mais para a operação na ponta vendedora, podendo vir a perder essa região de suporte aqui, que é a mínima do pregão de hoje, localizada de 3.274 até 3.273. Então, zona de suporte aqui imediata para o dólar seria aqui nesse nível. Quanto mais afastados for a operação de venda dessa região aqui de suporte, mais interessante para ter uma melhor relação risco-ganho em cima do dólar. Seguindo aqui, vamos para as ações. PTR4 no pregão de hoje vai apresentando alta de 3,52%, voltando a bater justamente num patamar que era anteriormente para ter funcionado ali como um suporte, não que tem que funcionar como suporte, mas era uma região para ser um patamar a se avaliar como suporte, e agora essa região já está voltando a funcionar como resistência, ou seja, um patamar que está tendo algum tipo de correção, principalmente visível no gráfico intraday, ou seja, gera um movimento para cima e está tendo aqui uma correção. A tendência ainda não foi revertida no gráfico intraday, a tendência ainda é de baixo, ou seja, não tem ainda nenhum pivô de alta, nem superou a máxima de um topo anterior pelo gráfico 60 minutos. Então a Petro, um risco um pouco maior nas operações de swing trade nesse momento, para buscar uma compra nesse ativo, tentando pegar um movimento de recuperação nela, me chamaria mais atenção a partir de sexta-feira, fundo ascendente pelo G60. Depois disso, Vale 3, pregão de hoje, apresentando aqui por enquanto uma indefinição, indefinição do candle, mas o dia de alta, 1,0609% alterando aqui. Então temos um movimento de baixa, um movimento de alta aqui que ainda não perdeu esse suporte. Se a Vale gerar um candle desse aqui, nesse sentido, fechasse algo nesse sentido no pregão de hoje, para o próximo pregão, se conseguir superar a máxima deste pregão, seria algo um pouco mais relevante em termos de ter um movimento de subida, onde já teria uma resistência ali na faixa dos 33,70, seria a resistência mais relevante, e uma intermediária aqui na casa dos 33,44. Mas por enquanto ainda mantém a configuração de estar dentro de um movimento de queda. Enquanto não superar a máxima do pregão anterior, a expectativa ainda seria de poder vir um pouco mais para baixo, até pelo que o G60 vai montando aqui, seria poder fazer algo nesse sentido, e por isso que vai ser importante ela conseguir romper aí a máxima do pregão de hoje a partir de sexta-feira. CL3, recomendei compra nesse ativo, no pregão de hoje, superação dos 23,03. Então o ativo rompeu aqui essa região. Então, olhando para o G60, também anula ali uma tendência de baixa no gráfico 60 minutos. Essa região tende a funcionar agora como suporte. Seria importante aqui, ainda nesse pregão, conseguir gerar até nova máxima no pregão de hoje, ou seja, superar a região dos 23,23. Mas, enfim, é um ativo que gerou pelo gráfico diário um movimento forte para cima, rompeu o topo anterior, usou agora essa região como suporte. Então, enfim, totalmente se encaixando dentro da forma que eu gosto de trabalhar. A expectativa é que ela gere um movimento aí para cima e teria uma melhor relação risco-ganho, ou seja, esse candle, o tamanho desse candle aqui, um stop na faixa ali dos 2,9% e tem um espaço ali de 5,5% ali para cima. Passando aqui os valores dessa entrada na CL3, 23,04 ponto de entrada com 22,46 ponto de stop, e isso traz um risco para a operação de 2,52%. E objetivo na faixa dos R$ 24,20, colocando em 12% do capital total, 24,20. Observe que não chega nem a superar o topo anterior, então a relação risco-ganho mais satisfatória. Vamos ver se ela vai conseguir andar. Natura, destaque de alta aí no pregão, alta de 13,3%, mas a minha leitura eu faço da seguinte forma: temos aqui esse movimento, faz esse movimento, mais um aqui para baixo, esse último movimento aqui para baixo, basicamente aqui de 8 pregões, e aqui eu contabilizo todo esse movimento de subida como um sexto pregão da Nato 3, ou seja,
o ativo já chega aqui com no sexto, rompendo o topo anterior, anulando a tendência de baixa do gráfico diário no sexto pregão, e por esse motivo eu vejo um risco maior de entrada em termos de rompimento com stop aqui embaixo. Não significa dizer que ela não possa replicar esse candle para cima, mas em termos de probabilidade eu prefiro trabalhar com algum tipo de correção, seja pelo gráfico intraday ou pelo gráfico diário principalmente, para se buscar compra de fundo ascendente, mas é um ativo que vai mudando seu cenário de curto prazo. Pelo gráfico semanal vai montando um forte fundo no semanal, então é um ativo para ser acompanhado aí nos próximos pregões ou próximas semanas. Algo semelhante que aconteceu na CL3, que fez um movimento muito forte para cima e gerou uma correção, e agora trazendo a possibilidade de arriscar uma entrada na ponta compradora. CCRO3, ativo que está em tendência de baixa no gráfico diário, mas vai fazendo um candle relevante pelo gráfico diário. Então ela vai gerando algo aqui para cima dessa região, pelo G60 vai mudando a tendência ali do gráfico de 60 minutos, por esse motivo aqui, o que daria para se buscar em termos de, apesar de estar contra a tendência do gráfico diário, para tentar pegar um risco menor em termos de tamanho de stop, usando ali o gráfico de 60 minutos, seria um fundo ascendente no G60. Ela pode inclusive usar essa região aqui de 16,67, 16,70, como um patamar de suporte para gerar essa formação de fundo no G60, tentando pegar uma continuidade desse movimento de subida, mas sem exigir muito desse movimento de subida, visto que está todo ele dentro de um longo movimento de baixa, ou seja, contra a tendência. Também aqui MPLU 3, outro que vai fazendo um ativo que está em tendência de baixa forte, gráfico semanal também dentro da tendência de baixa, mas o candle de hoje traz uma relevância bem grande no papel, uma formação de fundo mais relevante, um fundo descendente, e pelo gráfico 60 minutos também faz um movimento mais relevante em relação ao que aconteceu aqui anteriormente. Então, por esse motivo, é mais um papel que se encaixa no mesmo sentido da CCRO3. Sinalização de fundo ascendente, trazer a possibilidade de trabalhar com stop mais curto seria uma das alternativas a partir ou do pregão de sexta-feira ou mesmo início da próxima semana. Então é isso, amigos, apenas lembrando que a partir o próximo pregão eu vou acompanhar normalmente, eu acompanharia o pregão normalmente, apenas hoje que vou ter esse deslocamento aí por conta de uma viagem. Então é isso, um grande abraço, um ótimo final de pregão e até amanhã.